Jonas, Miqueias. Ok? Um livro curtinho, mas muito lindo, muito profundo. Tem uma oração no final de Miqueias, que é uma das orações mais belas, com certeza, das Escrituras. Mas vamos ler os primeiros versículos de Miqueias, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo número 3 de Miqueias. Okay. Vamos ler comigo? Diz assim: palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Só até esse texto já está bom para a gente dar início aí sobre o livro de Miqueias. Mas antes eu queria voltar um pouquinho, só para jogar assim, porque não sei se vocês estão reparando que parece que quando você lê na sequência, se você lê, dá a ideia que aqui voltou, não é verdade? Porque falou do período de Jotão, Acás e Ezequias. Então quero mostrar para vocês aqui um gráfico novamente, só para a gente ter ideia de onde é que o profeta se localiza em relação ao período dele. Isso vai nos ajudar ainda mais, porque Miqueias, ele vai viver no período junto com Isaías. Nós já estudamos Isaías lá atrás. Isso não está numa sequência assim não, ok? Então o que a gente está aprendendo é isso. Pode dar um toque, Dadá, por favor. Esse gráfico, né, aqui é dos reis de Israel e de Judá, tá ok? Então, começa lá, aqui os reis de Israel, aqui ó, do lado esquerdo, ó, Jeroboão, ó. Logo depois, eu vou mostrar um gráficozinho, logo depois de Salomão, né, de Roboão, aí vem, o reino se divide, os reinos do sul, o reino de Israel e o reino de Judá, ok? Aqui está o período que eles viveram, aqui, ó, que eles reinaram, ó, governou 17 anos, Roboão e Jeroboão do lado de cá, ok? A gente vai perceber aqui na linhagem aqui, ó, do lado dos reis de Israel, que termina com um rei chamado Oséias, lá para o ano 722 aqui, ó, que é a data que a gente está trabalhando com ela, ok? É bom dizer que do lado de cá não houve uma linhagem em relação à descendência, tá? Jeroboão, por exemplo, Jeroboão I não era filho de rei, não era nada. Ele era um comandante lá que trabalhava para Roboão, né? E acabou dividindo. Aqui a gente vai encontrar uns matando outros para assumir o reino. Era muito comum isso no Reino do Norte. Muito comum essas coisas acontecerem. Esses nomes estão todos na Bíblia. Todos registrados no 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Do lado de cá a gente vai encontrar uma linhagem que vai respeitando, a palavra de Deus vai se cumprindo através do Reino do Sul. Todos aqui são descendência de Davi. Todos são filhos de Davi, todos eles. Começa com Roboão, que era neto, né, filho de Salomão, e vai embora. Aqui você tem um período que eles viveram, tá vendo aqui, ó? Asa, por exemplo, 41 anos, você tem Jeorão, 8 anos, você tem os reis aqui embaixo, Manassés ficou muito tempo, ó, 55 anos, até o último, Zedequias, aproximadamente aqui, ó, 586 aqui, ó, a queda de Jerusalém, enquanto que 722 foi a queda de Samaria, tá ok? Então, quando você lê os profetas que nós estamos lendo, você vai deparar com esses nomes aqui. Nós mesmos acabamos de ler de Miqueias aqui, ó. Quais são os reis de Miqueias aí, por favor? Quais são os períodos aí? Jotão. Então aqui, ó. Aqui, ó. Jotão aqui, ó. Está em inglês aqui, ó. Acás e Ezequias aqui, ó. Jotão ali, ó, 750, Ezequias 727. Ok?
Isso quer dizer o quê? Que ele está vivendo antes da queda de Jerusalém aqui, ó. Tá bom? Então, antes da queda de Jerusalém, é o período de Miqueias, ok? De Miqueias. E aí nós vamos ver que ele viveu praticamente no mesmo período de Isaías. Pode dar um toque, Dadá, por favor? Esse mapinha aqui, eu já mostrei uma vez, mas é o reino dividido, só para vocês terem uma ideia, ó. O reino do norte e o reino do sul. Esse de azul ali é o reino do norte, ok? No período de Davi e no período de Salomão, tudo isso aqui era Israel, era uma coisa só, tudo isso aqui, ó. Até a divisa lá em cima, começa lá em cima, lá com Manassés, lá em cima, até a divisa aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo está Edom, aqui embaixo, o reino do sul, que depois virou o reino do sul, né? Então a gente vai ver aqui, ó, os povos em torno aqui, ó, Edom aqui, Moabe, Amnon, ok? A Síria lá em cima, ok? Então isso aqui foi o reino quando foi dividido. Vocês podem perceber que o reino do norte, o reino de azul, logo depois ele sumiu do mapa, ficou só o reino do sul, o de vermelho. Olha aqui, ó, Jerusalém ali em cima, Belém aqui embaixo, tá ok? É bom dizer que lá em cima, só para lembrar a sua memória, lá em cima no Mar da Galileia, lá em cima, lá, ó, o Marzinho da Galileia, aqui é o Rio Jordão que desce, aqui é o Mar Morto, ok? No Mar da Galileia, lá em cima, Jesus cresceu lá em cima, nasceu aqui embaixo e passou todo o seu período ali em cima, aqui, ó. Tá? Tudo bem? Pode falar, Geraldinho. Não, a divisão aconteceu bem depois. Desculpa, não, foi Roboão, e aí o reino se dividiu. Exatamente, bem lembrado, Geraldinho, com Roboão. Então, só lembrando que Jesus ficou lá em cima, lá, ó. Aqui embaixo ficou, tá vendo, está escrito Israel maior aqui? Aqui ficou a Samaria, tá? Mas isso foi depois, antes um pouquinho do tempo do nascimento de Jesus. Pode dar um toque, Dadá? Olha só, gente, tá vendo esse negocinho aqui, ó? Aqui, ó. O azul são os profetas. Tá vendo ali, ó? O azul são os profetas. O de marrom mais forte é o reino do sul, Judá. E o de marrom menos forte é o reino do Israel, ok? O reino do sul, do norte. Você pode ver que em 722 parou ali a linha, ó. Não teve mais nada daqui para frente. Ó. Tá ok? Agora o que é interessante é isso aqui, ó. Quem é o profeta lá em cima, ó? Primeiro profeta que aparece lá em cima. Não, não está dando para ler, não, né? Elias. Depois você tem Eliseu aqui, ó. E eles ficam no reino do norte, aqui, ó. Eles ficam no reino do norte. Quando você Elias e Eliseu, eles estão lá para cima. Eles estão combatendo com os reis do norte. Período dificílimo para eles. Enquanto aqui embaixo, nós já estudamos aqui, ó, Obadias aqui, ó. Está vendo aqui embaixo? Embaixo de Jorão aqui, ó. Pequenininho, ó. Estudamos o livro de Obadias aqui, ó. Aí um pouco para frente você tem Joel, que ele localiza Joel aqui. E aqui você tem, ó, Jonas, nós estudamos Jonas, está vendo aqui onde é que ele encaixa Jonas? 760, 750. Olha o profeta Amós ali, onde é que está? Oséias. Oséias ficou no finalzinho do reino do norte aqui, ó. Está percebendo? Olha Isaías aqui, meus irmãos, aqui embaixo, ó. Pega aqui, ó, um período do reino do norte, 740 a 680 aqui, ó, Isaías. Onde é que Miqueias está encaixado? Miqueias, perdão. Percebe que Miqueias, ele está vivendo no mesmo período de Isaías? Foi até a pergunta que a Camila fez uma vez, né, sobre um outro profeta. Miqueias, ele está junto praticamente com o profeta Isaías. Olha os reis que estão aqui, ó, com Miqueias. Ó, Acás, Ezequias, aqui os dois aqui, ó, aqui em cima de... Está dando para ver, gente? Está dando para entender? Mais ou menos, né? Está mais ou menos. Não, estou tentando. É porque vocês estão com problema de vista, também eu estou enxergando direitinho aqui. Estou tendo problema nenhum aqui para enxergar esse negócio. Entendeu? Ó, o profeta Daniel está aqui embaixo, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Daniel aqui, ó. Bem no finalzinho do Reino do Sul, aqui, ó. Aqui, ó. A data que a gente quer aqui, ó. 586, ó. Quando o reino vai embora, aqui, ó. Tá ok? Ó, o profeta Ezequiel aqui no finalzinho, pegou o período da Babilônia aqui, ó.
cativeiro babilônico. Ok? Isso é só para localizar vocês mesmo, para vocês não ficarem mais perdidos. Ok? Vamos voltar para Miqueias, então. Localizamos aí o período dele, que está entre os reis. Olhe lá de novo o texto. Jotão, Acás e Ezequias. Ok? Que está ali. Teve aqui, ó. Isaías está aqui, ó. 550 anos de Cristo, aqui Isaías, ó. 600 anos de Cristo, Isaías. Depois de Isaías, quem aparece aqui, ó? Sofonias aqui, ó. Vendo aqui? Naum, Jeremias, profeta Ezequiel aqui, ó. Vai embora. Olha o ano, 580, ó. 560. Daniel, ó, pegou todo esse período aqui, ó. Tá vendo? Aí vai dar um espaço e depois você vai ter os últimos profetas, que é Zacarias e Malaquias. E Ageu, aqui embaixo. Tá? São os últimos, e depois aí não aparece nenhum profeta mais, só João Batista lá no Novo Testamento. Tá ok? Esse período aí. Deu para entender, Toninho? Aqui é o ano 500, ó. Daqui para frente aqui, ó. É o tempo de Jesus, ok? Quais são os últimos profetas que você tem? Malaquias e Zacarias e Ageu, ok? Vai pegar o período depois que eles voltam da Babilônia. Eles retornam da Babilônia, se instalam em Jerusalém. Aí você tem um período de Esdras e Neemias, eles reconstroem os templos novamente, reconstroem os muros. E nesse período vai levantar o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá ok? Nesse período. Antes desse período, quando eles estão lá na Babilônia, quem são os profetas? Daniel, Ezequiel, Jeremias. Quando eles estão lá na Babilônia, cativos na Babilônia. Ok? Isso que é importante dizer. Deu para entender, Toninho? Aí depois você vai ter 400 anos de silêncio, depois somente João Batista que começa. Dê uma olhadinha para vocês aqui, gente, em Miqueias novamente. Volte seus olhos para Miqueias novamente. Que Miqueias, ele está vivendo num período muito parecido com Isaías. O discurso dele é muito parecido, inclusive, com o de Isaías, ok? Ele, mais uma vez, vai trazer aqueles pronunciamentos de Deus contra o povo, dizendo da destruição por causa da desobediência do povo, do afastamento do povo. Só que Miqueias, ele vai trazer uma questão interessante. Ele vai dizer que uma boa causa do que eles estão sofrendo não era só por causa da idolatria, é porque eles haviam aberto mão da justiça, eles haviam esquecido os pobres. Miqueias vai falar sobre isso. Eles precisavam cuidar dos pobres. A gente vai contar no livro de Miqueias a questão da pura idolatria, que sempre permeia esses livros, e as injustiças sociais que estão presentes no tempo de Judá. Ok? E a gente vai perceber também, como os outros livros, muito de Deus trazendo a sua esperança para o povo, trazendo um tempo de misericórdia, um tempo de restauração. A gente pode até ler aí, ó, os últimos versículos de Miqueias, para eu provar isso para vocês. Olha lá. Miqueias, capítulo de número 7, versículo de 18 a 20. Olha que texto lindo, que oração maravilhosa. Mesmo no meio daquilo tudo, como nós temos aprendido, Deus levanta o profeta, está dizendo que Deus é misericordioso. Vamos ler comigo, ó. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a trazer compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade a Abraão, a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. O profeta pergunta: quem é semelhante a ti, ó Deus? O Senhor perdoa a gente.
Quem é semelhante ao Senhor para usar de misericórdia para conosco? E ele tinha motivos para falar sobre isso, né? Ou melhor, ele tinha motivos contrários para não pensar sobre isso, pelo tanto que o povo aprontou. Volte novamente lá para Miqueias capítulo 1, porque o profeta, ele é de Judá, de uma terra chamada Moresete, uma cidade muito próxima de Jerusalém, que ficava a norte, sudoeste de Jerusalém. O tempo do período dele, a gente já encaixou ele aqui, ó. Ele está vivendo antes do cativeiro babilônico, bem antes do cativeiro babilônico. Tá? É o tempo que ele está vivendo. Ok? Mas ele vive entre uma ascensão de um rei e a morte do rei Ezequias. Está vendo aqui, ó? Aqui, ó. Ele vive entre a ascensão de Acaz e a morte de Acaz e a ascensão do rei Ezequias. Isso tem uma importância política naquele tempo. A ênfase do livro, gente, como sempre o povo desobedece e Deus ameaça o povo com julgamento, porque o povo quebrou a lei dele, o povo quebrou o pacto dele, ok? Sempre. Então Deus ameaça julgar o povo. Perceba que aqui não vai dizer que vai trazer os inimigos, ainda não é tempo, mas Deus ameaça julgar o povo. Deus também, esse livro vai mostrar para nós que Deus é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia, mas é um Deus que, presta atenção, ele defende a causa dos pobres, e ele exige que o seu povo faça o mesmo. O Tim Keller, né, que é um pastor que eu gosto muito, justamente ele trata disso, no centro de Nova York, tratando das igrejas, falando assim, vocês querem ser igreja aqui dentro, aqui? Vocês não podem esquecer dos pobres. Ele tem um livro sobre esse assunto, muito bem estruturado, inclusive, né? Muito bem montado, porque ele percebe que isso é bíblico. Está lá nas Escrituras. A igreja não pode, em hipótese alguma, ao invés de botar uma seringa no pobre, sugar o resto que ele tem, isso não é ser igreja. Isso é cuidar dos pobres. É olhar para eles. Não esquecer dessa dura realidade deles. Depois do julgamento também, o texto vai dizer do julgamento de Deus, como nós lemos aqui, que Deus vai restaurar Jerusalém através de um rei. Através de um rei davídico. É isso que vai acontecer. Nós sabemos que esse rei, ele teoricamente não vai aparecer aqui, que é uma esperança futura apontando para o verdadeiro rei, que seria Jesus. Ok? É isso que vai acontecer. Então, o livro de Miqueias é um livro que vai falar sobre essas questões aí, muito parecida com o livro de Isaías. Ok? São vários pronunciamentos de Deus que traz tanto julgamento quanto misericórdia. São palavras de Deus que elas vão se cumprir na vida do povo, através do profeta Miqueias. E o que é interessante, porque é um período muito longo. Olhe comigo o capítulo 1 de Miqueias, versículos 6 e 7. Por favor. Alguém poderia ler, por favor? Perceba que ele usa dois nomes aí. Ele usa assim, ó, versículo 5. Transgressão de Jacó e pecados da casa de Israel. Então ele está bem nessa transição aqui, ó. 720 está ali em cima, ó. 720. Ele está na transição do reino do norte com o reino do sul. Ele pega do fim do reino do norte, ele pega um pedacinho disso, e é por isso que ele está citando aqui sobre Samaria. Samaria pertence ao reino do norte, enquanto que Jacó é o reino do sul. É um período longo que ele vai falar sobre isso aqui. Então ele está pegando antes da queda do reino do norte, ok? Agora dê uma olhadinha para mim no versículo 10. Uma outra pessoa poderia ler do versículo 10, que aqui vai traçar uma marcha de Senaqueribe, ocorrida no ano 701. Alguém poderia ler a partir do versículo 10, por favor?
Pode continuar lendo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ó, como Miqueias está bem aqui, quando a Síria toma, né, o rei da Síria é Senaqueribe, ele está vivendo no meio, ele está dizendo para Judá, dizendo assim, sua irmã, presta atenção, vocês estão cometendo os mesmos pecados que a sua irmã cometeu lá, em Samaria. Elas estão sendo, Samaria está sendo castigado, e vocês estão repetindo o mesmo pecado deles. Está falando para Judá. Olha aí que o Elvo leu justamente isso, ó, quando ele fala aqui assim, ó, versículo 12, pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. O que ele está querendo dizer? Os reis chegaram aqui pertinho, a Síria está chegando perto da gente. E por que está acontecendo isso? Ele vai dizer aqui para nós, ó, versículo 13, porque em ti se acharam a transgressão de Israel, a tua irmã. Ele está chamando a atenção da outra irmã, Judá, o reino do sul, dizendo assim, vocês estão cometendo os mesmos pecados do reino do norte, idolatria, vocês estão esquecendo dos pobres, vocês estão quebrando a aliança com Deus. O profeta está falando isso, vocês não estão percebendo não, a irmã de vocês está sendo levada, porque eles viraram as costas para Deus. Olhem para vocês agora, o que está acontecendo com vocês? Se vocês não se arrependerem, vai acontecer a mesma coisa. É isso que ele está dizendo, quando esse termo. Por isso que é interessante você localizar, porque ele está vivendo justamente, ele está vendo o reino do norte sendo engolido, Deus castigando, porque o reino do norte abandonou profundamente a Deus, não quis saber mais, quebrou a aliança, se envolveu com idolatria, fez um monte de coisa errada, virou as costas para Deus, Deus castigou o reino do norte, que ele chamou a sua irmã, está lá em cima, castigada. E você, Judá, não vai se arrepender não? Você não está percebendo não? Gente, isso é maravilhoso, gente. Isso é fantástico. Vamos trazer a lição para nós aqui sobre isso. Não é verdade? Eu sei que Deus é misericordioso, Deus é bom, mas muitas vezes a gente sabe o mal que muitas vezes gente que se afastou de Deus está sofrendo, e Deus está nos alertando sobre isso, mas a gente vai no mesmo caminho. A gente encontra irmãos mais velhos de vida cristã, sabe, Fatinha? Mais experientes, eles passaram por lutas, por dificuldades, eles viram para os mais novos e falam assim, toma cuidado com esse caminho, hein? Eu conheço esse caminho. Ou irmãos que se afastaram, se perderam sua vida, e Deus fala com a gente assim, ó, tomem cuidado. Olha o caminho que você está tomando, olha como é que você está vivendo, olha como é que está a sua vida com Deus. Você abandonou a igreja, você abandonou o reino de Deus, você não se importa com isso. Você, por um lado, me desobedeceu, mas eu estou tentando trazer alguém para alertar os seus olhos. Né? É isso que a gente vê aqui justamente em Miqueias, o profeta dizendo, abre os olhos. Judá, olha o que está acontecendo com a sua irmã. Ela foi levada cativo por causa disso, ok? Isaías, Elias, Eliseu, Isso, um montão de pedras, de plantar vinhas, exatamente. Farei rebolar as suas pedras para o vale, descobrirei os seus fundamentos, Samaria. Está falando assim, falando para ajudar. Mas o que é interessante é que o povo também não dá ouvido. Como pode? Gente, uma coisa que eu sempre tenho repetido isso aqui.
O nosso coração é muito duro. Se hoje você é crente, meu amigo, foi a ação de Deus para te chamar, porque o nosso coração é difícil demais. Isso aqui é um retrato do nosso coração. O que a gente vai encontrar no livro de Miqueias é essa singularidade aqui, nesse arranjo. Não necessariamente de forma cronológica, né? Que ele vai trazendo assim esses pronunciamentos de Deus em termos de julgamento de Deus e esperança futura do povo. É o que a gente lê aqui. Quando a gente lê o capítulos 1 e 2, a gente vê a parte onde Deus vai trazendo julgamento sobre o povo. Se você ler o capítulo, nós até lemos, né? O capítulo, por exemplo, 6 e 7, já traz um tempo de esperança para o povo. Então, esse alternar desse Deus querendo tratar o povo, Deus punindo o seu pecado, mas ao mesmo tempo trazendo esperança para eles. Ok? Esse Deus misericordioso. E a razão disso tudo, ou melhor, esses pronunciamentos, é Deus os chamando para ouvir. Olha comigo, nós lemos o capítulo 1, versículo 2, mas olha o capítulo 3, versículo 1. O capítulo 1, versículo 2 diz assim: ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. Olha o capítulo 3, versículo 1. Alguém poderia ler? Quem poderia ler o 3, 1? Exatamente. Mais uma vez, ele fala no versículo 1: ouvi, povo, ouvi, é tempo de vocês abrir os ouvidos. Ele está chamando com esses pronunciamentos. Olha o capítulo 6, versículo 1. Mesma coisa. Alguém poderia ler? Uma outra pessoa? Mais uma vez, esses pronunciamentos do julgamento da parte de Deus, mas chamando o povo ao arrependimento. Presta atenção, abre os seus ouvidos. Abre os seus ouvidos. Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, o que está acontecendo com a sua irmã. Presta atenção, é o fim dela, porque ela virou as costas para mim. Ela quebrou a minha aliança. Vocês não estão prestando atenção nisso, não? Então, esses pronunciamentos que acontecem a partir do capítulo 1, do versículo 2... até o capítulo 2, versículo 11, são julgamentos, principalmente sobre Samaria, mas está falando para Jerusalém, chamando a atenção aqui para o reino do sul, né? Então, Jerusalém e Samaria representam as capitais desses dois reinos, ok? A capital do norte é Samaria, a capital do reino do norte é Samaria, a capital do reino do sul é Jerusalém, e aqui representa esses dois reinos, ok? E aí ele conclui o capítulo 2, versículo 2, 12 e 13, com uma promessa de esperança de restauração. Lê para a gente, Janaína, por favor, versículo 12 e 13. Perceba que, veja bem, do capítulo 1, do versículo 2 ao capítulo 2, versículo 11, é pronunciamento de julgamento da parte de Deus. Aí Deus vem e traz uma palavra de restauração. Olha lá. Olha que maravilha, gente, versículo 12, que a Janaína leu. Ajuntarei todo Jacó, congregarei o restante de Israel. E aí o versículo 13 vai falar que o seu rei virá diante dele. Sim, o Senhor virá à sua frente. Eles aguardavam isso no coração, esse rei que viria para poder fazer essas coisas, juntar essas coisas. E esse rei veio, né? Esse rei veio. Eles aguardavam, talvez eles olhassem para frente, esperando que talvez fosse o rei Manassés. Manassés foi um caos. Olharam para frente, talvez achando que foi Josias. Josias fez uma reforma, mas Josias vacilou também. Esperavam o Zedequias, não foi Zedequias. Ok? Eles aguardavam isso. De qual seria esse rei? Oi, pode falar. Exatamente, Fatinha.
Exatamente. Foi até bom você falar isso. Eu até perguntei domingo de manhã na sala, quem estava lá vai saber, eu perguntei qual foi o período que o povo gritou que Jesus era rei. Pode falar, Leninha. Antes. Qual foi o período? Onde é que foi? Quando é que eles chamaram que Jesus era rei? Uau, o rei está aqui. Pode falar, Leninha. Falou. Gente, quando Jesus multiplicou os pães, gente. O rei está aqui. É o que nós queremos, esse rei. E lógico, quando ele entrou em Jerusalém também. Mas a gente tem que tomar cuidado assim, porque em Jerusalém, Jesus ia muito pouco em Jerusalém. Jesus ia nas festas e voltava para Galiléia. O ministério de Jesus foi praticamente lá em cima. Foi lá em cima o ministério de Jesus. Ele descia para as festas, porque em Jerusalém era um lugar muito complicado, gente. Porque toda vez que você lê o Evangelho de João, você percebe, Jesus está ali em Jerusalém, que troço difícil. Os fariseus estão de olho nele, os sacerdotes estão de olho nele, os escribas estão de olho nele. Está todo mundo de olho em Jesus, né? Chega um momento que Jesus fala assim, é tempo de eu voltar, agora chegou a minha hora, desce para Jerusalém. Quando você lê, por exemplo, eu já falei isso aqui uma vez, sul, isso, mostra o mapinha de novo. Cadê meu operador? Está dormindo lá, mas que coisa feia, meu operador. Vou mandar o Dadá e Paulinho embora. Volta aqui. Douglas também. Douglas, você está rindo, mas você também, Douglas. Bota lá o mapinha, Badá, fazendo favor. Aqui, ó. Aqui, ó. Belém está aqui, ó. Belém está aqui, ó. Está vendo aqui? Eu esqueci meu negocinho. Aqui embaixo, perto do Mar Morto, aqui, ó. Jesus nasce ali. Por que ele nasce ali, gente? Por que Jesus tem que nascer em Belém? Profecia, terra do rei. O rei tinha que nascer em Belém, do rei Davi, é ali, ok? Agora ele nasce aqui e sobe e vai lá para cima, parece que perto ali, acima daquela setinha do Monte Tabor ali, um pouquinho para cima. Passa 30 anos ali numa cidadezinha escondida chamada Nazaré. Depois, quando Jesus inicia o seu ministério, vai para uma cidade onde era maior, que era Cafarnaum, tinha uma casa ali que era um trânsito que Jesus fazia. Mas ele descia, vinha para cá, Jerusalém, depois subia novamente. Se você ler o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas é dividido assim, gente. Do capítulo 1 até o capítulo 9 é Jesus lá em cima. Do capítulo 9 até o capítulo, se eu não me engano, 16 de Lucas, é Jesus saindo da Galiléia, da região da Galiléia, e descendo para Jerusalém. Aí Jesus desce para Jerusalém, a partir, se eu não me engano, capítulo 19, isso, 19 por causa de Zaqueu. Zaqueu está bem na divisa de Jericó com Jerusalém, né? Jesus, Lucas 19, do capítulo 9 até o 19, é Jesus descendo da Galiléia e indo para Jerusalém. Do capítulo 19 até o capítulo 24 de Lucas, é Jesus morrendo em Jerusalém. E aí Lucas, como ele escreveu Atos, ele inverte. Aí ele começa dizendo para a igreja, ó, aí Atos é o contrário. Atos é assim, do capítulo 1 ao capítulo 8 é a igreja em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 9, mais ou menos, é a igreja Samaria e Judéia. Do capítulo 9 em diante, em Atos, é a igreja até os confins da terra. Então, geograficamente é assim que faz. Porque a questão central está aqui em Jerusalém, né, gente? O que vai acontecer em Jerusalém, que vai marcar tudo, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Então Jesus, eu creio que ele tinha poucos momentos que ele ia lá, e quando ele ia lá, ele não era tão bem recebido. No último momento, ele entrando em Jerusalém, mantos e palmas, gritando que o rei chegou, né, cumprindo a profecia. Alguns não gostaram, né, como nós sabemos. Então, gente, voltando aqui para Miqueias novamente, a gente vai perceber que o capítulo, a Janaína leu o capítulo 2, 12 e 13. Do capítulo 3
capítulo 3, capítulo 4, de 5 a 8, de 9, capítulo 3, né? De 5 a 8. A gente percebe aqui uma coleção desses pronunciamentos de morte aqui. Olha aí, ó, ameaças contra os chefes e os sacerdotes dos profetas. Você vai encontrar capítulos 5 a 8, você vai encontrar isso aí. 3 de 1 a 4, 5 a 8. Olha o versículo, capítulo 3, por favor. Alguém lê, por favor, o versículo 5 a 8, por favor. Donadinha, para você ver. Alguém poderia ler? Esses são pronunciamentos, obrigado, Fatinha, de morte, que ele está trazendo aqui para nós. Profetas que de fato são falsos profetas, como o texto diz aí, fazem o meu povo errar, clamam paz quando não tem nada nisso. É coisa interessante, clamam paz, o povo não tem nem o que comer, né? Fazem o meu povo errar. O profeta Miqueias está vivendo esse período já, aqui, gente, é só o Reino do Sul mesmo. Tá bom? É só com Judá mesmo. A partir do capítulo 4, você vai ter esses pronunciamentos de esperança. Aí, ó, o anunciamento do chamamento dos gentios. Versículo 2, ó, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos. Andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. E aí ele vai enfocar principalmente sobre a vinda do rei, do rei messiânico, na verdade, que isso vai sinalizar para isso. E aí você vai ter um outro conjunto também desses pronunciamentos de ameaça, que começa no capítulo 6, que vai do versículo 1 ao versículo de número 16. A gente pode ler, alguém poderia ler, por favor, do versículo, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8. Quem poderia ler, por favor, aí, uma outra pessoa? Meu Deus, Isaías já havia falado sobre isso, percebe? O povo levava os seus sacrifícios, o povo fazia as coisas. Deus falou: o que Deus pede de vocês? É que vocês pratiquem a justiça, que vocês sejam misericordiosos. Gente, isso é um tapa de luva, gente. Isso é um tapa de luva para a vida cristã, gente. Tapa de luva para a igreja, para os cristãos. Sabe? Como é que a gente pode dizer que a gente ama a Deus? Como é que a gente pode dizer que a gente ama a Deus? A gente demonstra isso, né? E é que o texto está dizendo um pronunciamento pesado sobre eles, ó, né? Vocês trazem os seus holocaustos, seus bezerros. Eu vou me agradar dessas coisas. Milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeites. E vocês desprezam, né? Eu quero que vocês pratiquem a justiça, que vocês amem a misericórdia. Gente, eu sempre falo isso aqui, é muito fácil a gente virar a nossa chavinha para virar um bom religioso. Um bom religioso.
É muito fácil. É muito fácil eu mostrar as minhas ações, Paulinho, tirar uma foto e mostrar. Não tem nada contra isso se você tira sua foto. Não, por favor. Mas é muito fácil eu fazer isso. Mas o que Deus quer de nós realmente? Deus quer que você pratique essas coisas, que você venha, você adore, mas você não abra mão da misericórdia, você não abra mão da justiça. Então, o profeta está alertando o povo sobre isso. Aqui, mais uma vez, ele traz ameaça sobre o povo. No capítulo 7, ele vai trazer esperança sobre o povo também. Ok? Mas antes vai trazer esse pronunciamento também de juízo sobre eles. Né? Olha o capítulo 7, versículo 1. Ai de mim, porque eu estou como são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão como uma rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. Isso aqui não é o Brasil. O juiz aceita suborno, o grande fala do mal, desejo de sua alma. E assim todos eles justamente urdem a trama. O melhor deles é como espinheiro, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. E esse povo, Raimundo, esse povo estava dentro do templo. Esse povo estava fazendo sacrifícios. Deus alertando vocês, pode, meu operador, obrigada. Não, é o mapa anterior, Dadá. É o daquele, não, é o dos gráficozinhos assim. Isto. Presta atenção na sua irmã. Eles foram levados por causa disso, porque eles estavam fazendo justamente isso. Ok? Mas ao mesmo tempo, mais uma vez, Deus traz esperança sobre eles, mesmo sobre a decadência moral de Israel. É como diz o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7, e aí você vai ver do versículo 8, mais uma vez, uma palavra de esperança para o povo, novamente. Alguns conselhos para a gente ler Miqueias, ok? Então, primeira coisa, o arranjo em si não apenas oferece a você a oportunidade de ler o texto, mas ao mesmo tempo diz algo sobre a própria teologia de Miqueias. A teologia de Miqueias é muito parecida com o finalzinho de Deuteronômio, quando Deus traz aquele conjunto de bênçãos e de maldições, né? Ali, presta atenção, não é para o não crente. Eu já vi muito pregador dizer que assim, está vendo, se o cara obedecer a Deus, Deus vai salvá-lo, basta o cara obedecer que Deus vai salvá-lo. Não é assim. Ali está falando para o povo de Israel, se vocês quebrarem a minha aliança, vou ter maldições sobre vocês. Vai ser isso aqui, ó. Se vocês me obedecerem, eu vou derramar chuva de bênção sobre a vida de vocês, em todos os sentidos. O livro de Miqueias praticamente espelha essa teologia de Deuteronômio 28 a 30. No coração dessas coisas, como está lá em Oséias, a gente percebe essa tensão muito grande entre o juízo de Deus, trazendo maldições por causa do pecado de Israel, que a gente encontra aqui, e o desejo do próprio Deus em abençoar o seu povo, não por causa deles, mas por causa da palavra do próprio Deus, ok? É um Deus que nós lemos aqui em Miqueias 7, que é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, é um Deus de perdão. Às vezes eu fico me perguntando, por que eles trocaram daí? O que tinha nos outros deuses para eles trocarem um Deus assim, Fatinho? Um Deus que é rico em perdão, rico em graça, rico em misericórdia, mas eles preferem outros deuses. Não é verdade? O próprio Miqueias também, né? Ele também sofre também dentro desse período também com essa própria realidade na composição do livro, ok? Segunda coisa aqui para a gente caminhar para o final. Como é verdade para a maioria dos profetas de Israel, a história política do período desempenha um papel importante aqui na compreensão desses pronunciamentos. Então a questão política é muito importante. Perceba que eles estão vivendo num período de um rei muito. Acás foi um péssimo rei de Israel. Acás aqui, ó, que Miqueias pegou bem no finalzinho. Foi um péssimo rei de Israel, ok? Não foi nada legal. Então havia questões também das compreensões dessas questões políticas no meio deles, né?
Uma geração depois de Miqueias vive uma geração depois de Oséias. Por isso que eu deixei esse mapinha aqui, ó. Olha aqui para cima no Reino do Norte aqui, ó. Oséias é o profeta que está lá no Reino do Norte. O finalzinho ali. Ele vive logo depois disso, como nós estamos vendo ali. E ele é contemporâneo de Isaías, como eu estou mostrando para vocês ali. Ok? Já se foram os dias felizes de Jeroboão II. Tá? Para o Reino do Norte lá, aquele tempo acabou. Tempos felizes também no tempo de Uzias. Não sei se vocês lembram que Isaías começa assim, no ano da morte do rei Uzias. Por isso que aqui no gráficozinho aqui, ó, Uzias está aqui, ó, morreu, começa Isaías aqui no azul, ó. Foi o período que começou. E foi um período muito áureo do Reino do Sul. Foi um tempo de muita bênção para eles. Vocês lembram do rei Uzias, aquele que, né, pediu mais tempo de vida e Deus deu para ele, tal. Perdão, Ezequias. Então, eles estão agora perdendo esse período áureo agora, né? Essas sementes da decadência e da destruição final estão se estabelecendo à medida que o povo vai se afundando em idolatria. Idolatria é sinal de injustiça social. Sempre assim. Idolatria é sinal de injustiça social. Osés condenou isso, Amós condenou isso, Isaías condenou isso, e Miqueias continua também no mesmo ritmo. Ou seja, eles viveram aquele período alto, do período do rei Uzias, começa a vir a decadência, o povo se afunda em idolatria. É muito interessante isso, meus irmãos, porque parece que o povo para de confiar em Deus. É assim, eu só confio em Deus se eu estiver prosperando. Se a coisa não estiver boa, eu deixo de confiar em Deus, e aí eu vou passar a buscar ídolos. Eu vou passar a confiar na minha estratégia, eu vou passar para confiar agora, dizendo que talvez eu precise, aí eu vou trazer os ídolos modernos, né, gente? Eu vou passar a confiar que talvez se eu for uma pessoa famosa, se eu tiver, né, se eu viajar muito, não sei o quê. Eu passo a achar que isso que vai encher o meu coração. Eu abandono de fato a Deus quando as coisas não estão muito boas. É isso que estava acontecendo com eles, né? Ao mesmo tempo aqui, eu já falei com vocês, a Síria é uma ameaça constante para eles. Como eu disse para vocês, o inimigo está mais perto deles. O inimigo está chegando pertinho de Judá, e aí está acontecendo isso. E isso começa a ameaçar o Reino do Sul. Então a Síria se destaca aqui em Miqueias. Muito, ok? Embora ela seja agente do julgamento de Deus em Samaria. Olhe comigo o capítulo 1 de Samaria, versículos 6 e 7. Alguém poderia ler, por favor? De Miqueias, capítulo 1, versículos 6 e 7. O rei da Síria, ele representa dois tipos de papéis aqui, ok? Ele é agente do julgamento de Deus. Olha o versículo 6 e 7. Por favor, alguém poderia ler novamente? Como é que Deus faria isso? Como é que Deus faria isso aqui? Através de Senaqueribe, rei da Síria. Então, através da Síria, do rei da Síria, Deus traz julgamento sobre o reino do norte. É dessa forma que ele está trazendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente percebe, olha lá o capítulo 5, versículos 5 e 6. Já que ele lê para a gente aí, por favor. Capítulo 5, versículos 5 e 6. Irônico.
Então, o que está dizendo é o seguinte: ao mesmo tempo que ele usa a Síria para punir o reino do norte, ele também, a Síria vai fracassar também. É isso que ele está dizendo aqui no texto que nós estamos lendo. Vai fracassar justamente contra Judá. E a própria Síria vai experimentar o julgamento da parte de Deus. Porque eu não sei, eu já comentei isso aqui com vocês, era muito comum um reino estrangeiro, eles vinham, tomavam Jerusalém, e eles começavam a se enaltecer, dizendo: o nosso Deus é mais forte que o Deus de vocês. Aí Deus fala: então tá bom, eu vou punir vocês também. Nós vamos ver que Abacuque acontece justamente isso também, né? Então Deus também acaba, usa a Síria e ao mesmo tempo julga a própria Síria. Ela experimenta a mão pesada de Deus. Quer ver? Inês, lê para a gente aí, capítulo 5, versículo 15. Olhe lá, por favor. Capítulo 5, versículo 15. Ô Inês, ô Inês, seu nome é Inês? Pode ler, Toninho? Pode ler, Toninho. 5:15, Isso, Toninho. Ok? Inês, 7:10. Inês, Toninho. Não, só o capítulo 7, versículo 10. A gente já está acabando aqui. Percebe? Você, Senaqueribe, está se enaltecendo. Você que chega e diz assim: onde está o Senhor teu Deus? Então, Deus usa Senaqueribe, usa o rei da Síria, pune o reino do norte, mas quando eles enaltecem, Deus vai e pune Senaqueribe também, do mesmo jeito. Agora, quais são as razões para Deus trazer esse julgamento sobre Judá? Assim como foi com Isaías e foi com Amós. Primeira delas, idolatria. Idolatria, ok? Alguém poderia ler para mim, por favor, capítulo 5, versículos 12 a 14. Lê para a gente aí, Zafá, por favor. Capítulo 5, versículo 12 a 14. Por que que eles vão trazer julgamento sobre Judá? Uma das razões está aí: idolatria. Idolatria. Primeira coisa da causa do julgamento deles. A segunda causa do julgamento deles é injustiça social. Toninho, capítulo 8, versículo 11, meu amigo, vai lá. Oh, perdão, capítulo 8 não, perdão. É o capítulo 2, o versículos 8 a 11. Eu só fiz essa pergunta para pegar vocês, gente, eu só para ver se vocês estão atentos, realmente. 2, de 8 a 11. Ó, veja bem que aqui é questão de injustiça social. Mas há pouco se levantou o meu povo um fogo que, além da roupa, roubar a capa àqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Não sai fora as mulheres do povo, nem do seu lar, os filhinhos delas tirais da minha glória para sempre. Levantai-vos e ide embora, porque não tem lugar aqui descanso. Ide-vos por causa da injustiça que o destrói. Sim, o destrói dolorosamente. 11 também. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mendigo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Será esse o tal o profeta deste. O que o povo estava buscando, gente? Rapaz, um profeta vai ter vinho para todo mundo aí, ó. Pô, esse é o profeta de Deus, esse é o homem de Deus. Mas aqui mostra para nós o versículo 8,
né? Além da roupa, roubais a capa. Né? Tem outros textos aqui que mostram isso. Idolatria e injustiça social. Então é isso que a razão do julgamento sobre o povo, sobre o reino do sul. Importante em Miqueias é o papel da terra prometida como herança, que aqui vai em duas direções. Uma é o exílio da terra, como parte da maldição de Yahvé, ok? O capítulo 1, versículo 16 fala isso, ó. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Então está dizendo para o reino do norte, ok? Exílio é maldição por causa da infidelidade deles, ok? Mas também a infidelidade em si, como os líderes e os donos da terra, que privam os pobres rurais de sua herança tradicional. A gente sabe, gente, que o povo de Israel devia deixar, na hora de fazer a colheita, se a coisa caísse no chão, deixar para os pobres pregarem. A gente sabe disso. Mas os olhos do povo, ó, quer ganhar mais dinheiro, quer ganhar mais dinheiro, quer ganhar mais dinheiro, não está nem aí. Então, Deus pune pesadamente Israel, o reino do sul. Sabe? Como é que vocês vão ser a minha luz para as nações se vocês agem desse jeito? Vocês não vão dar o testemunho do meu nome. O meu caráter não está no meio de vocês. Eu não sou esse Deus para vocês aí. Ok? E última coisa aqui, gente. Miqueias assume o papel prometido de Israel em abençoar as nações. Lembram lá de Gênesis 12, 3? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. E ele faz isso com total seriedade. Capítulo 4, por favor, dê uma olhadinha. A gente vai lembrar. Está com a Bíblia aí, Semira? Lê para nós. Capítulo 4, versículos 1 a 4. Por favor. Nós já estamos acabando, esse é o último ponto já. Penúltimo. Capítulo 4. Lê para a gente, Douglas, por favor. Percebe, gente, que texto lindo? Nossa, que texto lindo, gente. Esse dia chegou na pessoa de Jesus, como Rei Messias. Vocês não vão usar mais as suas espadas, vocês vão usar, né, como diz o versículo, converterão as suas relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação. Isso seria no chamado último dia. Esse Messias prometido, que está no capítulo 5, versículo 5, ó. Aí, este será a nossa paz, apontando para ele, né? Então, gente, o capítulo 4, capítulo 5 expressam essa esperança futura em termos messiânicos. Está no centro desses arranjos, né? Tanto o primeiro quanto o segundo posicionamento trazem esperança, principalmente no rei que haveria de vir na figura que nós sabemos, na pessoa do Messias. Se você olhar o capítulo 5, qual que é o títulozinho que está lá em cima, lá no versículo 2? Olha o versículo 2 aí, gente, por favor. Alguém poderia ler capítulo 5, versículo 2? Vocês lembram onde é que aparece esse texto, gente? Quem lembra onde é que aparece esse texto no Novo Testamento? Mateus, em qual momento que foi? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você lembra qual foi o contexto que apareceu isso?
no nascimento de Jesus. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurares, de ti nascerá um Messias, gente, que viria, né? O rei messiânico que viria aqui. Miqueias é citado lá em Mateus capítulo 2, versículo 6, como o Geraldinho falou aqui, né? Então, o Evangelho está preocupado com essa vinda do Messias e mostra isso em favor das nações. Voltando novamente aqui, gente, Gênesis 12, 1, 2 e 3, Êxodo 19, 5, 6. Vocês me serão um reino de sacerdotes. De ti abençoarei vocês, para vocês abençoarem todas as nações. E justamente isso, quando o Messias vem, quando Jesus vem, olha para a igreja e diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. A mesma missão que foi dada para Israel é dada para a igreja. A igreja é luz para as nações. Nós agora cremos no Messias, nós cremos no Senhor Jesus. Cremos que Jesus é o Cristo que foi enviado. E cabe a nós agora esse proclamar, esse ser luz para as nações. Cabe à igreja. Agora, presta atenção. Quando a gente olha para Israel, a gente vê perfeitamente onde é que eles falharam. Eles falharam em idolatria, falharam em justiça social, falharam. A igreja não pode pecar nesses itens aí. E para a gente finalizar, gente, você deve notar que 100 anos mais tarde desses pronunciamentos de Miqueias, olha aí o capítulo 3, versículo 12. Rafael, lê para a gente, por favor. Capítulo 3, versículo 12. Olha aí. Legal. Esse texto é citado pelo rei Joaquim, lá no período do profeta Jeremias, que queria tirar a vida de Jeremias. Uma passagem também implica que a pregação de Miqueias foi, em parte, responsável pelas reformas do rei Ezequias. Rei Ezequias fez uma reforma maravilhosa, tirou o lixo dos idolatria dentro do templo, da cidade, fez uma reforma. Miqueias foi o pano de fundo também para fazer essa reforma. Finalizando, o livro de Miqueias é uma maravilhosa representação profética dos fundamentos da história bíblica, tanto em sua expressão no Antigo Testamento, como em sua antecipação do Novo, como o Messias prometido e a restauração do seu povo. Ok, gente? Então está aí mais um livro que nós aprendemos. Quando você for ler o livro de Miqueias, fique atento, porque está vivendo nos dois períodos. Fique atento, que ele vai tratar sobre idolatria, mas ele vai tratar sobre injustiça social também. O povo, quando se afasta de Deus, é isso que acontece. Fique atento, que no meio daquilo tudo, Deus está tratando o povo para levantar o seu Messias. E Deus está disciplinando o povo, porque eles têm uma missão, uma tarefa. Eles precisam expressar no Deus que eles adoram, que é o único Deus criador de todas as coisas, no meio do seu dia a dia, no trabalho, na rua, na maneira como lidam com o dinheiro, na maneira como lidam com os negócios, na maneira como lidam com tudo na vida, de que o Deus deles é o Deus de Israel. E eles não estavam fazendo isso, estavam sofrendo sobre isso. Deus mostra para eles, Jaqueline, olha o que aconteceu com o Reino do Norte. Abra os olhos de vocês. E o povo, ok? E nós como igreja temos nós sabemos disso, por causa do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus vem, Ele traz o reino, inaugura o reino, chama seu povo, diz: vocês, igreja, agora vou ensinar minha lei, vou colocar minha lei no coração de vocês. Ninguém vai precisar dizer para vocês que vocês precisam ajudar os pobres, porque minha lei vai estar no coração de vocês. Eu vou enviar o meu Espírito para estar com vocês, e vocês vão sair, vocês vão ser luz para as nações, vocês vão pregar o Evangelho, e vocês vão anunciar isso em todo tempo, em todo instante, em todo momento. É assim, gente. Ok? Então está aí o livro de Miqueias para nós. Tudo bem? Alguma pergunta? Tem para fazer? Água. Tudo bem, gente? Mais um livro aí para nós, que nós aprendemos. Ok? Então, foi do último profeta aqui, que é Malaquias, Toninho, Malaquias, último profeta do Velho Testamento. Aí é um período de silêncio de 400 anos.
não se levanta nenhum profeta. É o período lá de 1 Macabeus, de 2 Macabeus, ok? São livros apócrifos, mas eles são muito importantes. Eles têm uma história ali que nos ajuda bastante. Período que surge, fortalece-se os fariseus, as seitas, elas tomam muita força. Okay? Eles sempre aguardando a figura do Messias político, com muita força, que é o livro de Macabeus, vai mostrar isso. As guerras que tem, Judas Macabeus faz uma defesa muito grande, em favor da lei de Deus, ok? Com respeito. No período de 400 anos, o que vai acontecer? Você vai ter o período você vai ter, os gregos tomam, a Grécia toma espaço. Eu acho que eu tenho aqui, Dadá, dá um toque aqui, Dadá. Só já estamos terminando, gente. Aqui, ó. Império da Síria, ok? Reino do Norte elevado. Aqui, dá um toque, Dadá, por favor. Você quer ajudar depois da queda de Israel? Pode, pula aí para frente, Dadá. Aqui, ó, Império Babilônico, Toninho, tá vendo de vermelho, Toninho? Os babilônicos vêm e tomam. Quem são depois do babilônico? São os gregos. Quando é que está esse período? Nos 400 anos ali, ó. A Grécia foi um tempo muito pequenininho. Logo depois da Grécia, quem vem? Roma. Roma toma aquilo tudo ali. Ok? Talvez uns 150 anos antes de Cristo, o Império Romano assume. Ok? E aí o que vai acontecer nesse período? Mas não levanta nenhum profeta. Nenhum profeta se levanta ali nesse período, não. Tá? É por isso que quando você lê João Batista, o povo está assim, com sede. Eles queriam ouvir um profeta. Né? Eles queriam. Profeta. Uma sede, aquele homem aparece lá no deserto, pregando. Voz do que clama no deserto. Né? Preparai o caminho do Senhor. O povo está com uma sede tremenda. Não é verdade? Eu já ouvi um autor dizendo assim, que Deus não estava no templo, porque Deus estava no deserto mesmo. A voz dele estava lá. Porque no templo, gente, nem te conto. O que eles fizeram com o templo? Nem te falo, não é verdade? Lucas, ele faz uma denúncia. Lucas, sabiamente, ele faz uma denúncia muito sutil. Ele fala que havia 2 sumos sacerdotes. Corrupção no templo. Não é para ter 2. Anás e Caifás. Não podia, Fatinha. Era um só. Por que ele fala 2? Está denunciando a corrupção que está dentro do templo. Fora a grana que os caras estavam ganhando para entrar lá, né? Isso aí é outro detalhe que a gente conversa depois. Então, assim... Mas por incrível que pareça, Jesus chega e fala assim, essa aqui é casa de oração para todas as nações. Casa de oração para todas as nações. Ok? Vamos ficar de pé, gente, para a gente orar, agradecendo a Deus. Ore para a gente. Meu Deus, agradeço a Deus, porque Deus, dentro do seu cuidado, assim como foi com o povo de Israel, Deus também tem o seu cuidado com a sua igreja nos dias de hoje.